Olá pessoal dos terceiros anos, vamos dar início agora à nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse conflito foi um conflito que marcou a história da humanidade. Então vamos lá. A Europa estava passando por um período de relativa paz. Um período em que o último grande conflito que aconteceu no território foi a Guerra Franco-Prussiana, que foi entre a França e a Prússia, que hoje, atualmente, é a Alemanha. Então, após essa guerra, a Europa passou por um período de paz. De paz, estabilidade econômica. As principais potências europeias estavam passando por um processo de desenvolvimento econômico e essa época ficou conhecida como Bela Época, ou no francês, Belle Époque, que foi um período de prosperidade e desenvolvimento. As grandes potências europeias desenvolveu muito no setor industrial, a vida nas cidades mudou bastante, a vida boêmia na Europa, as pessoas em restaurantes, cafés, principalmente na França, e estava passando por um período de paz. Uma paz que as potências da Europa sabiam que não ia durar muito. Por quê? Durante esse período, teve também a corrida armamentista. A economia caminhando bem, as principais potências da Europa começaram a investir muito em quê? Em armamento, na indústria bélica. Porque eles sabiam que, mesmo estando em paz, mais cedo ou mais tarde, um conflito iria acontecer. Então, dessa forma, essa corrida armamentista, as grandes potências europeias, tipo Alemanha, França, Inglaterra, a Itália, estava passando por uma fase boa da economia e passou a investir muito na indústria bélica. Então, um período ficou conhecido também como paz armada. Ficou conhecido como esse período, ficou conhecido como a paz armada. Por quê? Mesmo estando tudo bem, eles aproveitou que a economia estava numa fase boa para investir na indústria bélica. Nesse período também se formou o quê? A política de alianças. Essa política de alianças formou-se duas. A tríplice aliança e a entente. E qual era o objetivo delas? Era um apoio. Caso algum desses países aqui estivesse precisando, os outros iriam e ajudavam eles. Tanto economicamente como em caso de conflito. Então, a aliança era formada por Império Alemão, Austro-Húngaro e Itália. A Entente, por sua vez, já era formada por Grã-Bretanha, França e Rússia. Então, essas alianças, como eu falei anteriormente, tinha como principal objetivo ajudar o seu parceiro. Ajudar, caso ele estivesse precisando, eles entravam lá para ajudar economicamente ou em caso de conflito. Então a gente já observa o quê? Que tinha uma divisão. Tinha a aliança e a entente. Então, mesmo estando em paz, começou essa divisão. E a Europa, a gente viu em aulas anteriores que teve a corrida, a divisão da África, a partilha da África, né? E aí alguns países saiu dessa partilha se sentindo prejudicado. Porque quando dividiram ali a África por causa da segunda revolução industrial, aquela corrida por matérias-primas, por mercados consumidores, então alguns países já se sentiam prejudicados com essa partilha da África. Então a gente via que, mesmo a Europa estando em paz, estando em uma fase boa de estabilidade econômica, eles estavam investindo em armas e se criou o quê? Essa política de alianças, que era uma política que tinha como objetivo uma nação apoiar a outra. Valeu?